Muito bem-vindo a este momento do nosso programa tão aguardado, tão esperado, né? Você fica aí ouvindo as orações, ouvindo o Padre Roberto, mas chegou o momento do nosso bispo falar, né? E ele quer dar uma mensagem hoje para nós sobre a ascensão de Jesus ao céu, né? Momento em que nós sabemos que completa, assim, o mistério da salvação, né? Como é a coroação, né? A morte, a ressurreição e agora a ascensão ao céu, nos preparando também para depois a vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Boa tarde, Dom Vilar, muito bem-vindo. Muito obrigado, Padre Roberto. É uma alegria muito grande poder partilhar esse momento do tempo pascal, encerrando assim com a ascensão, e assim vemos Jesus que sobe ao céu e traz para nós as bênçãos do Espírito Santo de Deus, que nos faz viver igreja nos tempos de hoje. Caros irmãos e irmãs, estamos novamente com vocês, refletindo a palavra de Deus de cada domingo. E chegamos ao domingo da Ascensão, encerrando esse tempo pascal. Nós teremos ainda o Pentecostes para iniciar depois o tempo comum. E neste domingo, o final da missão de Jesus, da missão terrena de Cristo e também o início da missão salvadora da Igreja. Jesus preparou os seus para continuar a sua missão. E na ascensão ao céu, enquanto ele sobe para junto do Pai, ele nos deixa. E assim, Lucas introduz os Atos dos Apóstolos, descrevendo essa despedida de Jesus em Jerusalém, falando da vinda do Espírito Santo e testemunhando que os discípulos deverão dar até os confins da terra a certeza da sua presença. O seu testemunho, como apóstolos, como discípulos, é a certeza da presença de Jesus na igreja, pela palavra e pelo testemunho de fé. A ascensão é a glorificação de Cristo e o anúncio do retorno de Cristo para toda a humanidade no fim dos tempos. A aparição pascal de Jesus na Galileia apresenta Jesus com todo o seu poder. Todo o poder me foi dado e assim Jesus envia os seus discípulos em missão e fazei discípulos meus todos os povos. Ide é a nossa missão. Ir, sair, ir de encontro às outras pessoas e fazer delas discípulos de Jesus Cristo. A promessa que Jesus dá aos seus discípulos é de que Ele estará com eles. Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. A igreja, portanto, é esta comunidade missionária. A missão da igreja é testemunhar no mundo a salvação de Cristo, a libertação que Jesus realizou e deixou nas mãos e no coração da igreja e dos discípulos. A missão é para toda a humanidade, é universal, destinada às nações, e assim nós vemos primeiro ensinar e depois batizar. Primeiro a catequese, as palavras e os gestos de Jesus serem entendidos, o amor que Ele teve conosco, o anúncio do reino, da salvação que Ele nos trouxe. Depois vem o batismo, pela fé em Cristo que nos fala, pela sua palavra, nós alimentamos a fé e depois realizamos o gesto do sacramento, selando assim a realidade que nós somos, batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus garante que está sempre com os discípulos até o fim dos tempos. E nesta narrativa nós vemos alguns detalhes. 40 dias indicam o tempo de aprendizagem para o discípulo aprender e repetir as lições do Mestre. Nós bem sabemos da Quaresma, dos 40 anos, como um tempo de preparação para o povo até a terra prometida. Esses 40 dias que nós vemos aqui da Ascensão mostra também um tempo de preparação
que o Mestre faz com a sua presença de ressuscitado para os seus discípulos. Subir ao céu expressa a exaltação total de Jesus, que cumpriu a sua missão e agora é elevado para junto de Deus. Os dois homens vestidos de branco indicam que o testemunho vem de Deus. Quando são duas pessoas, a veracidade do testemunho acontece. E aqui dois anjos, isto é, dois testemunhas celestes, para mostrar que esta aliança de Deus, do céu e nossa, da terra, aconteceu. Os discípulos olham para o céu, isso significa da ansiedade, da expectativa que nós temos da realização de Deus, da sua palavra, da sua promessa e a vinda de Cristo no fim dos tempos. Nós esperamos a realização de tudo o que Deus prometeu em seu Filho Jesus. E vemos assim, após a ressurreição, 40 dias, e a figura de Jerusalém, que é o local onde se realiza tudo isso. Falar da ascensão liga-se também a todo esse mistério pascal, da ressurreição, ascensão e Pentecostes. É Deus que em Jesus Cristo, nesses três momentos, explicita este grande mistério da Páscoa do Senhor. Na ressurreição, a liturgia destaca a sua vitória sobre a morte. Na ascensão, sua exaltação como Senhor do céu e da terra. E a entrega de sua missão aos discípulos, à comunidade eclesial, aos apóstolos. Pentecostes é a ação do Espírito Santo na Igreja que começa a sua atividade missionária de novo povo de Deus. A ascensão não é uma simples narrativa histórica, mas uma encenação literária da exaltação de Jesus, com muitas semelhanças da subida de Elias ao céu no carro de fogo. Vemos, portanto, esta ascensão como o completamento da missão de Jesus, que como Elias deixou depois Eliseu e o seu manto, também nós, como igreja, pelos apóstolos e todos os discípulos missionários que somos nós, recebemos também este manto, esta tarefa, esta missão, com o selo do Espírito Santo, como o próprio Eliseu recebeu uma dupla porção de Elias, nós recebemos de Cristo a ação do Espírito, como Jesus diz, Ele realizará todas as coisas, Ele vos ensinará todas as coisas, e vocês farão coisas maiores do que essas, porque Jesus estava limitado no tempo, naquele tempo, do tempo judeu, no tempo ali de Jerusalém, e nós podemos assim lembrar que a história se abre à presença da Igreja em todos os séculos. O sentido da ascensão é da esperança que nós alimentamos nas promessas de Deus. Cristo subiu para dar-nos a esperança de que um dia iremos ao encontro onde Ele nos precedeu. A ascensão nos lembra que nós somos enviados de Cristo para continuar e completar a sua obra. Não podemos ficar parados, olhando para o céu. Devemos ser discípulos e fazer discípulos para o reino. E Cristo nos garante, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas esta missão não depende apenas de nossas forças. Por isso Jesus os envia a Jerusalém para aguardar o Espírito Santo, reunidos em oração com Maria, a mãe de Jesus. Como Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo, nós estamos aqui reunidos para rezar e invocar o Espírito Santo. E Cristo já tinha afirmado, sem mim nada podereis fazer. Por isso, a Igreja não começa com a ação, mas com a oração, com Maria, a mãe de Jesus. Cristo parte, mas permanece na comunidade. A ascensão de Cristo ao céu
não é o fim de sua presença entre os homens, mas o começo de uma nova forma de estar no mundo. Sua presença acompanha com sinais a nossa missão evangelizadora. Deus está presente e nos envia como seus apóstolos para que Cristo seja conhecido e amado por todas as pessoas. A ascensão sela a comunicação da terra com o céu. A ascensão de Cristo também é o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Celebrar o Dia Mundial das Comunicações Sociais é lembrar que esta comunicação de Deus se fez em Cristo e que a Igreja agora deve ser a sua comunicadora na evangelização e toda a sua missão. E o Papa Francisco, todo ano, envia uma mensagem no Dia da Comunicação, no Dia Mundial da Comunicação, e neste ano ele mandou uma mensagem que é comunicar a esperança e a confiança no nosso tempo, com o seu lema, não tenhas medo, que eu estou contigo. Então esta missão de comunicar Jesus, de revelar a sua palavra, testemunhar a sua presença entre nós, é a melhor maneira de nos comunicarmos, de fazer com que a unidade das pessoas na comunidade, mas também no meio de toda a sociedade, do mundo de hoje, é sermos esta luz que aproxima as pessoas, que pela comunicação haja uma comunhão plena entre todos nós. Encerro pedindo as bênçãos de Deus sobre todos aqueles que nos acompanham. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.